o melhor método de pastoreamento de uma igreja. Olá, eu sou o pastor José Carlos e hoje eu quero refletir com você sobre esse tema. Vamos começar primeiro com um argumento bíblico sobre esse método de crescimento de que eu quero falar. Êxodo capítulo 18, versículos 21 a 23 diz o seguinte: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Ponham-os por chefe de 1000, chefe de 100 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos a julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Jetro, sogro de Moisés, estava observando como Moisés lidava com a questão ali de mais de 2 milhões de hebreus para pastorear. Foi aí que nasceu esse método de cuidado, de pastoreamento. Então a gente vê que é bíblico, né, esse método, mas nós vamos explanar melhor. Nós podemos observar nesse texto que a preocupação não era o crescimento. O povo já estava numeroso demais para Moisés dar conta sozinho. E a preocupação do seu sogro, então, era o pastoreamento e o cuidado. No contexto do Novo Testamento, por sua vez, a igreja começou ali nas casas, em pequenos grupos, e foi se espalhando por toda a cidade e espalhou por todo o Império Romano. Até que depois teve todo o desdobramento, né, da igreja. É bom conhecer a história, mas por conta disso, aos poucos as coisas foram mudando. E em tempos mais recentes, quando se falava em igreja, o que vinha na nossa mente era uma estrutura onde os crentes se reuniam para cultuar ao Senhor. Sua liturgia consistia em um período de louvor, ministração das ofertas, dízimos, oportunidades, os avisos e, por último, a pregação. Então era mais ou menos essa a liturgia da igreja. E havia também os grupos de senhoras, os grupos de evangelismo, enfim, grupos de oração, etc. Nada contra tudo isso, mas com o passar do tempo percebeu-se que havia outra necessidade que não estavam sendo devidamente supridas nesse modelo de igreja. Pois, à medida em que a igreja crescia, o pastoreamento ficava cada vez mais deficiente. O pastor, por mais que se esforçasse, não dava conta do pastoreio e acabava, então, perdendo as pessoas, e as pessoas saíam muitas vezes frustradas. Então ele tinha duas alternativas: tornar a igreja em uma comunidade de programas para manter os crentes na igreja e assim promover o crescimento, ou criar pequenos grupos para exercer um pastoreamento mais eficiente, promovendo assim a edificação. Na igreja de programas, a preocupação era manter a igreja cheia e a prioridade era, claro, o crescimento. Já na igreja de pequenos grupos, a preocupação é manter a igreja sadia e a prioridade era o pastoreamento. Olha só a diferença no foco da igreja. Agora, de fato, não é fácil transicionar uma igreja focada apenas no crescimento para uma igreja focada no pastoreamento. A razão é que alguns paradigmas precisam ser quebrados, líderes precisam ser levantados e treinados. Na prática, isso não é uma tarefa muito fácil. Demanda tempo, demanda custos, mas produz melhores resultados. Ao preocupar-se com o crescimento, corre-se o risco de se atropelar o processo de amadurecimento, e foi isso que frustrou muitas igrejas que abraçaram a estratégia do método de crescimento por células. Elas se preocuparam em crescer antes de amadurecer. Resultado, células prematuras fadadas à extinção e líderes fadados à frustração. Ora, sabemos que todo ser vivo primeiro amadurece e depois frutifica. Por outro lado, ao preocupar-se com o pastoreamento, promove-se o amadurecimento e o crescimento
torna-se o resultado e não o método. Porque método de crescimento, a própria Bíblia já nos fala, né? O Espírito Santo é quem acrescenta dia a dia que vão sendo salvos, né? Então nós já temos nas Escrituras o método de crescimento, mas nós precisamos de desenvolver um método de pastoreamento. O cuidado precede o crescimento. Então, não se preocupe com números, se preocupe com as pessoas. Lembre-se, a única coisa que nasce grande é lápis e o giz, e eles acabam pequenos. Mas olha só, a igreja no início começou nas casas e a igreja primitiva se espalhou por todo o Império Romano, como eu falei anteriormente, até o cristianismo se tornar a religião oficial do Império. Daí foram surgindo as grandes estruturas e a igreja foi sendo formatada em grandes catedrais, né? A gente pode observar no tempo da Idade Média e até hoje. Bom, estamos hoje diante de um grande desafio e também de uma grande oportunidade. Desafio porque precisamos sair da zona de conforto e oportunidade porque encontramos nosso lugar no projeto de Deus para a igreja de hoje. Amém? Mas para que isso aconteça, a igreja precisa formar líderes. E aqui vai algumas coisas que precisam ser desenvolvidas nos líderes. Primeira, comprometimento com a missão da igreja. Claro que a missão da igreja tem que estar alinhada com a palavra de Deus, né? Segundo, caráter piedoso em seus relacionamentos. Terceira, boa comunicação precisa ser desenvolvida no líder, né? O líder precisa saber se comunicar com facilidade, com bastante adequação. Quarto, boa reputação, isso é importantíssimo. Quinto, humildade e respeito. Jesus diz, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sexto, amor, compaixão. 7, paciência e perseverança. Oitava, aptidão para trabalhar em equipe. É muito importante, né? Já se diz que ninguém constrói nada sozinho. Nono, senso de responsabilidade. 10º, coração de servo. 11º, apto para aprender. 12º, lealdade à sua liderança e aos seus liderados. Então essas 12, haveria mais outras questões, mas eu julgo que essas 12 já dá um bom resultado, né? Sendo formada no líder já dá um bom resultado. E para concluir, eu quero encerrar com a exortação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, que diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom, espero que você tenha gostado dessa exposição e se gostou, mais uma vez eu insisto, dê um like, né? Dê um joinha, compartilhe e não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito. E Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja e Deus abençoe a nossa nação. E até o nosso próximo vídeo.